Exalte o nome do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eterno e soberano. Curvem-se ao Rei da glória, cantem em louvor ao Príncipe da paz. O céu vai descer nesse lugar e vai se encher do Espírito. Povo de Deus, saudações, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do nosso canal na Tenda da Revelação, Luz, e em especial ao nosso programa, o Conflito Cósmico. Hoje, irmãos, vamos estudar a respeito da origem deste grande conflito cósmico, que hoje envolve todo o universo. Então, irmãos, estaremos aqui estudando como começou essa grande batalha entre o bem e o mal. Eu sei que muitas das vezes temos nos perguntado como é que pode existir tanta catástrofe e tanto mal em um universo onde existe um Deus de amor. Então, hoje vamos estudar um pouquinho a respeito disto, irmãos, e eu espero que todos nós estejamos atentos e vamos prosseguir na apresentação. Mas antes, quero que o irmão coloque o seu like neste nosso vídeo e também partilhe com mais pessoas, de modo que mais pessoas sejam libertadas das trevas para a maravilhosa luz. Sendo assim, antes de abrirmos aquilo que é a bendita palavra de Deus, vamos então nos dirigir ao grande professor em oração. Querido Deus, nosso Senhor, rogamos, por favor, que desça até este lugar e nos ajude a crescer. Purifica-nos, Senhor, e nos liberte de todo o engano de Satanás. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar com o nosso estudo a respeito da origem do grande conflito entre Cristo e Satanás. Bem, irmãos, em tudo quanto Deus tem criado, a expressão é tudo quanto Deus tem feito é bom. Todas as obras de Deus, ao sair de sua mão, elas são perfeitas, são belas, elas são lindas. E, irmãos, nós encontramos que em Gênesis capítulo 3, Deus, ao criar o universo ou a terra, ela saiu perfeita da mão de seu Criador. Adão e Eva saíram perfeitos na mão do seu Criador. É assim, irmãos, que Deus tem criado tudo. Tudo ao sair da mão de Deus, ela vem perfeito, santo e bom. Assim também, irmãos, para nós entendermos a razão do grande conflito cósmico que hoje nós vivemos, nós temos que viajar um pouquinho nas eras muito ainda mais passadas. Atrás daquilo que foi a criação da Terra. Em tempos mais ainda longos, isso é, na criação dos anjos. Irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, a expressão de Isaías, capítulo 14, a respeito da criação dos anjos, mas aqui ela especifica mais a respeito de um anjo. Ela fala a respeito de um anjo, isso é Lúcifer. Isaías, capítulo 14, o seu versículo 13 ou 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei,
nas extremidades do norte. Vamos ler mais outro texto, irmãos, e vamos memorizar esse texto de Isaías, capítulo 14. Vamos ler Ezequiel, capítulo 28. Ela vai ser um pouquinho mais específica quanto à perfeição nas criações de Deus, isso é dos anjos. Ezequiel, capítulo 28, o versículo 13, podemos assim começar. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o onix, o jaspe, a safira e o carbúnculo. O carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, irmãos, nós temos aqui uma exemplificação da criação dos anjos. Esta aqui é Lúcifer, que a Bíblia vem referir-se. Refere-se a Lúcifer. Então, Deus criou os anjos, eles perfeitos, puros, santos, bonitos, extraordinários. Mas agora a nossa grande pergunta é: como é que hoje nós estamos aqui nessa situação? O que aconteceu para que o universo viesse parar até esta situação? Eu quero que, irmãos, vamos até o livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, o versículo 15. A Sagrada Escritura diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Irmãos, muitos estão se perguntando por que nós abrimos esse texto ao falar da origem do mal. Mas, irmãos, nesse texto, Deus estabeleceu duas coisas, ou uma coisa muito importante. Quando o Senhor orienta os seus discípulos, e ele diz: Ide, pregai, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este elemento, irmãos, essa capacidade de poder crer e de rejeitar, ela é chamada de livre-arbítrio. Este elemento Deus colocou em todas as criaturas conscientes, em todas as suas criaturas, Deus colocou a capacidade de livre-arbítrio, isso é nos anjos. Então, irmãos, Deus colocou isso não porque Deus quis que o mal acontecesse, mas porque é unicamente através do livre-arbítrio que é possível cultivarmos o amor verdadeiro. Se nós pegarmos um robô e lhe programarmos para obedecer-nos, nós vamos estar conscientes que ele está nos obedecer, mas nós não vamos estar cientes de que ele nos ama, porque nós programamos. Mas se ele tiver a capacidade de escolher entre me obedecer e não me obedecer, e ele estiver a me obedecer e tiver um afeto, então eu vou saber que verdadeiramente este é um amor verdadeiro. Então é isso que Deus colocou em todas as suas criaturas, isso é nos anjos, antes mesmo da criação da terra. Deus colocou nas criaturas a capacidade de escolher, de lhe aceitar, de desenvolver o amor e o afeto por ele. Por isso, irmãos, nós encontramos que Deus estabeleceu isso nas suas criaturas. E tudo, irmãos, estava correndo bem, porque nós sabemos, irmãos, que apenas a felicidade, quando nós andamos de acordo com os parâmetros daquele que tudo conhece, quando nós andamos de acordo às leis, às orientações daquele que tudo conhece, nós temos felicidade, porque ele sabe bem e melhor aquilo que é bom para nós. Então, Deus estabeleceu isso e estabeleceu as suas leis, os seus mandamentos, para que possam ser a norma que pudesse reger todo o ser. Assim, no coração de cada criatura
Deus estabeleceu os seus mandamentos e, inclusive, no coração dos anjos, eles eram perfeitos e andavam segundo aquilo que é a vontade de Deus. Mas agora, o que aconteceu? Há um tempo atrás, irmãos, Deus decidiu chamar toda a hoste celestial, todo o céu, a fim de apresentar diante de todo o universo, de todas as criações, o seu Filho Jesus Cristo, como aquele que era potencialmente igual a ele, que toda a obediência prestada ao Pai deveria ser prestada também ao Filho. Então, irmãos, penso que agora as coisas começaram a complicar-se a partir daí. Deus conferiu a honra suprema ao seu Filho Jesus Cristo diante de toda a hoste celestial. Jesus, irmãos, não é criatura. Jesus não é criatura. Jesus é aquilo que diz este livro, João capítulo 1. Vamos ler, irmãos, para não ser minhas palavras. João capítulo 1, o versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Então, irmãos, Jesus é igual ao Pai. E isso, irmãos, era o que o Pai queria apresentar. Mas, irmãos, dentro da hoste, e num patamar mais elevado, existia um anjo. E esse anjo é aquele que mencionamos o seu nome no princípio, que era Lúcifer. Lúcifer, irmãos, cobiçou. Ele começou a desenvolver um sentimento estranho a respeito do Filho de Deus. Ele começou a pensar em estar no mesmo pé de igualdade com o Filho de Deus, isso é, com Deus também. Ele queria estar no mesmo pé de igualdade com o Pai, penetrar os segredos da eterna divindade. E ele também não queria aceitar, sujeitar-se a Jesus Cristo. Não queria se humilhar, se baixar diante do grande Salvador Jesus Cristo, diante do Supremo Miguel. Ele não queria aceitar, não queria atender de que ele poderia ser considerado superior a ele. Então, irmãos, Lúcifer começou a desenvolver esse sentimento errado. Mas a grande pergunta, será que Deus não sabia que isso estava acontecendo no coração de Lúcifer? Claro que nós sabemos que Deus sabia. Mas agora a grande pergunta, será que Deus fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa para tentar impedir? Nós sabemos, irmãos, que Deus não se deleita com a perdição de ninguém. Nem mesmo dos anjos, irmãos. Nem mesmo de um ser humano, por mais pequeno que seja. Deus não se deleita com a perdição de ninguém. Deus várias vezes aconselhou Lúcifer. Várias vezes foi repreendido a respeito do sentimento egoísta e orgulhoso que ele estava nutrindo. Muitas das vezes foi-lhe advertido que aquele não era um sentimento bom, que ele tinha que se arrepender e abandonar aquilo. Mas, irmãos, Satanás continuou, Lúcifer continuou a desenvolver aquele sentimento. Até, irmãos, a Bíblia vem nos explicar um pouquinho a respeito deste sentimento que Lúcifer começou a desenvolver no seu coração. Vamos ler o livro que abrimos primeiro, que é o livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, o seu versículo 13. Veja, irmãos, o que diz. Como caíste do céu? Essa é a lamentação a respeito da queda de Satanás, de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debitavas as nações? Veja, irmãos, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, o desejo de Satanás era de ser igual a Deus, de ser igual ao Altíssimo, de estar no mesmo patamar, de ser considerado Deus. Ele que é uma criatura. Irmãos, nós vimos o que aí, né, começou a desencadear um mal através desse sentimento errado de uma criatura que quis ser o Criador, que quis se assentar no lugar do Criador, estabelecer leis. Irmãos, a única maneira que Satanás tinha para poder alcançar isso era começar uma rebelião. E ele começou a introduzir o erro na mente de outros anjos. Muitos anjos foram enganados por Satanás e ele começou a espalhar esse erro por todo o céu. Vários anjos foram minados pela ideia, mas Satanás, ao apresentar os seus erros, ele não apresentava como se tivesse um desejo tal de apenas uma supremacia. Ele começou a enganar as criaturas, mentindo que ele queria estabelecer algo melhor para as criaturas. Ele começou a ensinar que ele queria oferecer algo mais bom, uma felicidade mais alta àqueles que, né, poderiam lhe seguir. E também ele começou a apresentar de que sujeitar-se ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, seria uma humilhação para eles, que não precisavam se sujeitar a Jesus, que precisavam estar no mesmo pé de igualdade. Então, Satanás começou a espalhar este erro. Outro erro foi rejeitar a governação de Deus. Nós sabemos, irmãos, as lutas que temos recebido aqui na Terra, dos partidos após partidos, é porque um partido não concorda com a forma de governação do outro. E a única forma de combater a forma de sua governação é através das leis que esse mesmo partido implementa. Se eu quiser que outro partido saia do poder para mim governar, eu tenho que implementar leis diferentes daquilo que ele está abordando. Só assim que eu poderei me mostrar como um seu adversário. Então, Satanás também começou a fazer o mesmo no céu. Ele começou a combater, contradizer as leis de Deus e ensinando de que as leis de Deus privam a liberdade das criaturas, ensinando que a lei de Deus não poderia ser utilizada no céu, ou seja, não era necessária para que as criaturas de Deus pudessem assim usufruir ou obedecer à lei. Ele defendia de que a lei não é útil, a lei tinha que ser abolida e que a felicidade seria mais alcançada se o universo existisse sem lei. Então, ele fez uma afronta direita diante daquilo que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a partir desse momento, a grande batalha, o grande conflito na raça do universo, ou seja, em todo o universo, começou. Mas nesse momento, o conflito ainda estava em torno do céu. O conflito estava em torno do céu. Irmãos, como desencadeou-se essa guerra? Apocalipse capítulo 12, irmãos, ela vem nos falar um pouquinho a respeito desse grande conflito. Lúcifer foi tolerado por muito tempo no céu, eles espalhando os seus erros, ensinando as suas mentiras. E de acordo aqui, Apocalipse capítulo 12, ele diz que com a sua cauda, a cauda representa engano, com seu engano varreu a terça parte das estrelas de Deus, ou a terça parte dos anjos. Ele enganou a terça parte dos anjos. E, irmãos, após Satanás conseguir um número de anjos, ele incitou uma rebelião e uma guerra aberta no céu. Conforme nós encontramos aqui o livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Ela nos fala de que houve uma batalha no céu. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Mas também pelejaram o dragão e os seus anjos. E todavia não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, autor e sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, irmãos, após Satanás enganar um bom número de anjos, ele
e esses anjos entraram em uma guerra direita. Deus deu a oportunidade de Satanás batalhar com seu Filho Jesus Cristo. Talvez nós nos perguntamos, por que Deus não destruiu Satanás a partir daí daquele momento? Eu vou fazer uma pequena experiência, irmãos. Nós temos visto várias histórias a respeito de homens revolucionários que se levantam nos países. E eles defendem que querem trazer liberdade e paz e prosperidade para as pessoas. Mas acontece que o partido oposto ou o lado oposto procura matar essa pessoa. No momento que esse homem ainda, o rebelde, está vivo, cria guerra, o povo clama que ele morre. Mas após a sua morte, e constatarem que o partido que continua a governar não consegue satisfazer a expectativa do povo, o povo clama e pensa naquele líder que foi morto como se fosse alguém que talvez devesse lhes trazer alguma coisa melhor. Deus, irmãos, olhou que se ele destruísse Satanás no princípio, então a semente de dúvida a respeito de seu governo poderia permanecer para toda a eternidade. Então era necessário que todos nós contemplássemos a verdadeira natureza daquilo que eram as intenções de Satanás. Todos nós tínhamos que observar e tirar as nossas conclusões. Razão pela qual nós vimos que nessa batalha ele não foi morto, mas foi-lhe dado um período. E este período, irmãos, vai ter o seu final. Jesus vai destruir o mal e um dia o universo vai voltar novamente a gozar paz e felicidade. Mas enquanto decorrer o conflito, irmãos, nós temos que observar, assistir e lembrar-se que todos nós estamos dentro desse grande conflito. Satanás, assim que começou a sua guerra no céu, batalhou contra o Filho de Deus, mas o Supremo Filho de Deus venceu a batalha e Satanás foi expulso do céu. Dali, irmãos, o grande conflito teve a sua sequência. No próximo vídeo, irmãos, nós vamos falar a respeito de como deu-se a continuidade desse grande conflito e como ele veio afetar os seres humanos, visto que nós estamos aqui e essa é uma guerra que começou no céu. Muitos têm dito assim, mas essa guerra começou lá no céu entre o Pai e Lúcifer, como que isso tem nos afetado? Então, fique ligado e me siga para que nós possamos aprender mais no próximo vídeo de como esse conflito veio chegar até nós seres humanos. Irmãos, precisamos nos preparar. Vivemos nas últimas cenas da história do mundo. Precisamos fazer o máximo possível para levar as verdades para o mundo. Caso tiveres uma pergunta, deixe nos comentários para que possamos ajudar o irmão a entender mais a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Espero que o Espírito Santo possa fazer entender aquilo que não conseguimos transmitir. Estamos abertos para questões, caso assim haja, e também queremos ouvir as vossas sugestões, os vossos comentários, os vossos contributos, a vossa ajuda, para que nos ajudem a crescer. Vamos assim, irmãos, terminar com o texto de João, capítulo 8, versículo 32. Esse, irmãos, será um texto que vamos utilizar muito. Amamos muito esse texto, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, possamos ainda estudar mais a respeito dessa grande temática, possamos nos aprofundar mais para que possamos desenvolver e crescer em Cristo Jesus. Até aquele grande dia, na tenda da revelação, luz